que eu acho disso? Porque, por exemplo, eu acho que tem que... Um trabalho, ele vai passar muito por consistência quando você forma o garoto no sub-20, preparando ele para a seleção brasileira. Se você tem um trabalho completamente diferente na sub-20 com a seleção, se a integração não acontece, é claro que vai ter um conflito ali. A seleção brasileira passa por momentos que, cara, por exemplo, claro que a gente teve uma geração ali, pode-se dizer assim, pô, a geração do Neymar. Muitos jovens que jogaram sul-americano lá com o Neymar, que o Brasil ganhou, aquele Mundial, alguma coisa, muitos deles foram à seleção brasileira realmente. Foram. Só que nos últimos anos a gente tem jovens que jogam sub-20, depois não aparecem mais nas seleções principais, e isso prejudica, porque você não tem uma continuidade de trabalho. Eu acho que é muito do que você falou. Eu acho que o Brasil, cara, se você parar para pensar, avaliar o mercado de treinadores, de seleções, a maioria dos treinadores são treinadores de não muita expressão no futebol, se você parar para pensar. A gente pode pegar, por exemplo, de top, assim, né? Se você parar para pensar. O Joaquim Ló. Quem era o Joaquim Ló antes de ganhar a Copa do Mundo pela Alemanha? Não era nada. As seleções os treinadores de seleções são, teoricamente, treinadores de nível um pouco mais baixo do que os clubes, por exemplo. Eu acho que o maior treinador que vai comandar uma seleção de história pode ser o Ancelotti, que vai comandar a seleção brasileira. Para você ver a diferença da obrigatoriedade que a gente tem de vitória, de vencer. A gente está trazendo um cara que é um dos maiores ganhadores da história do futebol mundial. Entendeu? Então você pega... Pô, a seleção de Portugal trouxe o Roberto Martínez, que era treinador da Bélgica, que já não era um grande treinador, quando foi... Agora, entendeu? Então, assim, agora tu pega, não, a seleção brasileira vai ter um cara como o Ancelotti, meu amigo. Então você vê a diferença. Pô, o Tite era um dos treinadores mais bem pagos do mundo, quando era treinador da seleção brasileira. Então você vê que é diferente. E assim, pode ser porque a gente está mal acostumado? Pode até ser. Mas e aí? A gente não... Fomos mal acostumados, vai fazer o quê? Agora quer esquecer, falar, agora é só participar. Meu amigo, não tem essa. A seleção mais vitoriosa da história, ela merece prioridade, merece vitórias e voltar à glória, não tem jeito. Então eu acho que vai da CBF claro que tem um pouco mais de apoio, mas pensar nisso como integração entre todos os lugares. E vale isso para todas as categorias, sub-20, dali para baixo, feminina. A CBF ela tem que trabalhar como se fosse todo mundo em conjunto, porque é assim que vai funcionar para poder tornar. Mas antigamente não era assim, podia não ser. Mas hoje, o exemplo que a gente está vendo que dá muito certo é esse processo de integração.